Bem, rapaziada, meninos, meninas, vamos tratar um pouquinho hoje sobre as relações entre as partes de um texto, identificando repetições, substituições ou associações que contribuam para a sua coesão e coerência. Para a transmissão de uma informação ou para influenciar nas ações de nossos interlocutores, precisamos introduzir um texto oral ou um texto escrito. Você sabe como produzir um bom texto? O bom texto permite que nossa mensagem seja compreendida, tá? Por que essa aula? Nós falamos sobre para que serve literatura, o que é literatura, e entendemos o que significa literatura, ok? Então, a literatura é a arte. Como conduzir essa arte? Como fazer essa arte? Para produzir um texto, o autor precisa estar atento às normas da língua, pois não basta juntar palavras, tá bom? É necessário que produza um sentido, porque o texto é o ponto de partida para a enunciação. E no bom texto, as palavras se encaixam perfeitamente. Tá vendo só? Nós podemos observar aqui nesse caso, esse homenzinho aqui, tá vendo? Encaixando o texto. É isso que nós chamamos de coesão. Quando falamos de um texto coerente, é de coesão, da palavra cozer, cozer com S. Só para deixar claro aqui, cozer com Z é cozinhar, cozer com S, tá? Cozer com S é costurar. Então, imagine que um texto é uma coxa de retalhos, onde você vai costurando os retalhos até formar um retângulo perfeito, né? Isso é um texto. Vamos para o texto 1. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Texto 1. Magali, o que você está achando dessa história? Muito. Eu, engraçado, estou cheia, ela mistérios de E achando E. O que você compreendeu do texto escrito no segundo balão? Você não entendeu? E por que razão você não entendeu? O que é que falta ao texto para ser compreensivo pelos interlocutores? Colocar na ordem, né? Colocar na ordem. Então, pausa esse vídeo aqui e escreva essa frase na ordem, tira a foto e envie para mim, por favor, tá bom? Isto é coesão. Vamos para a leitura do texto 2, o show. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o filme, a volta, o vazio. O filme não, o fim, tá? Coloquei o filme aqui. O fim, a volta e o vazio. Se vocês ouviram um som aí, é um garoto brincando em frente à minha casa aqui, eu não posso fazer nada, tá bom, galera? Vamos lá então. Você compreendeu o texto? Foi necessário ter conhecimento de mundo para ajudar na compreensão do que está escrito? Por quê? Veja só, não temos verbos. Mas se vê o show, se vê o cartaz. Quando você olha o cartaz, você tem um desejo. Automaticamente falou com o pai arrumou dinheiro, comprou o ingresso, chegou, marcou um dia, se preparou. Depois da preparação, talvez uma roupa, sei lá, foi até o estádio, viu aquela multidão, estava aquela expectativa. Depois o show, a música, a vibração, a participação. Tudo acabou, né? Depois teve o fim e o que sobrou foi o vazio. Apesar de não conter verbos nesse texto, o que nós podemos entender aqui, principalmente aqui com a imagem, aqui nós podemos observar que é um show dos Beatles. E foi muito simples entender esse texto. Por quê? Porque existe uma relação lógica, discursiva, né? Apesar de não haver as ações, você consegue imaginar. Tudo está
coerente, tudo está coeso, costurado, ok? Após a leitura dos dois textos, podemos observar que mesmo não mantendo as ligações entre as palavras, o texto 2 tem mais sentido que o primeiro, não é verdade? Para que os termos se unam, formem uma oração, as orações formem períodos, os períodos constituam os parágrafos e os parágrafos se concentrem em um texto, é preciso que esses elementos estejam interligados, apresentando então coesão e coerência, o que faz com que essa ponte seja ligada daqui até aqui é justamente a nossa palavrinha e, ok? É justamente aqui o e que faz essa conexão de um com o outro, tudo bem? Quando nós falamos aí de para que os termos se unam, eu quero que vocês entendam que os termos de uma frase são substantivos, os verbos, as preposições, as conjunções. Apesar que preposição e conjunção são uma parte da gramática que vão constituir a união dessas palavras, de um verbo com um advérbio, um advérbio com substantivo, um substantivo, um adjetivo. Então, esses são os termos, ok? Desses termos, nós formamos uma oração. Através dessa oração, formamos uma oração. Essas orações, né, formam períodos. Períodos aqui são a fusão de duas orações, né? Temos as frases, temos as orações. E o que é oração? A oração é o verbo. Se uma frase conter dois verbos ou três verbos, não importa a quantidade de verbos, né? Então, cada verbo é uma oração. E quando você tem uma frase com alguns verbos, orações, e outra frase com outros verbos, que são outras orações, nós formamos então com a união desses dois períodos, tá? E esses períodos vão constituir o parágrafo, né? São a união de várias frases, você forma um parágrafo. E lógico que com a concentração de muitos parágrafos, obviamente, nós vamos formar um texto. Mas para que tudo isso funcione, é necessário que tudo esteja interligado. E aí nós, como disse anteriormente, formamos a coesão, formamos a coerência. Ok? Então, comparando então aqui, os tijolos são termos que formam as orações e os parágrafos. A massa, no caso o cimento, são os termos conectores. Então você vê aqui uma fileira de tijolo, né? Deixa eu colocar aqui vermelhinho para vocês enxergarem melhor. Nós temos aqui uma fileira de tijolo, outra fileira de tijolo. Mas o que faz com que esses tijolos se unam? É justamente a massa, tá bom? É o texto. Nosso texto são várias linhas, ok? Só que diferentemente de uma parede que começa de baixo para cima, né? Nós vamos ter então aqui a frase, o texto que começa de cima para baixo. E a união aqui não são as linhas. O que une essas palavras são essas conexões, esses conectivos, que chamamos de conectores, tá bom? Caso a massa não seja bem colocada, o muro cai. Assim é o texto. Se os termos não forem bem selecionados, não dá para entender, não haverá entendimento desse texto. Existem vários recursos, calma que você já vai entender, que se pode utilizar para a coesão textual. Seriam, por exemplo, as repetições, as substituições, associações, são os meios que servem para amarrar, né, a frase seguinte à anterior, dando assim uma escrita coerente, coesa de um texto belo, maravilhoso. Lembrando que literatura é arte, por isso que nós estamos falando sobre esta aula. Bom, procedimentos de repetições. Trata da repetição do mesmo conteúdo semântico e pode ocorrer por meio de paráfrase, de paralelismo e repetição propriamente dita. Vejamos então alguns exemplos. Próximo slide. O que é a paráfrase? É a operação de reformulação do que foi dito. Isto é, diz a mesma coisa de outro jeito. Aparece geralmente após expressões como isto é,
ou seja, ou em outras palavras. Eu acabei de utilizar uma palavra aqui. Como? É uma operação de reformulação do que foi dito. Isto é, diz a mesma coisa de outro jeito. Ou seja, tanto essa primeira linha aqui, ó, quanto a segunda linha aqui, nós temos a mesma coisa, o mesmo sentido, escrito de maneiras diferentes. Exemplos de repetição por meio de paráfrases. Texto original. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, muito conhecida e cai bastante em vestibular aí do período romantista. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Paráfrase, né? Uma paráfrase é exatamente isso. Você vai parafrasear, né? Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, aí terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade. Ele pegou o mesmo texto e escreveu com outras palavras. Ó, minha terra tem palmeiras, ou seja, os meus olhos brasileiros se fecham saudosos, que eu me lembro do quê? Das palmeiras. Minha terra tem palmeiras. Então você fecha os olhos e lembra dessas terras tem palmeiras. E aí fala assim, onde canta o sabiá? Minha boca procura a canção do exílio. Tá vendo? Canção com canta. Aí ele fala, como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Aí ele só lembra, ele está tentando lembrar aqui do texto, né? Eu não lembro o texto se eu pedisse para você falar isso aqui, desse texto, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, você falaria assim, eu não sei como que é, mas é como fala um autor que conheço, meus olhos se fecham, eu lembro da minha terra, eu estou saudoso da minha terra, porque a terra que tem palmeiras aqui não é as palmeiras de lá, e as palmeiras de onde eu moro, entendeu? É mais ou menos isso daqui. Pessoal, no paralelismo seria então o quê? O que significa estar paralela, né? Significa estar no mesmo plano, no mesmo nível. Se eu fizesse uma rua assim, e eu falasse, ó, você pode percorrer a rua paralela. A rua paralela é a que está do lado. Ou se fosse assim, a coluna paralela, ok? É estar ao lado, né? No mesmo plano, no mesmo nível. O paralelismo, então, consiste em uma sequência de expressões com estrutura idêntica, ok? Estrutura idêntica. Vamos lá, então. Nós temos aqui o paralelismo sintático. Ocorre paralelismo sintático quando a estrutura de termos coordenados entre si é idêntica. Paralelismo semântico consiste em uma sequência de expressões simétricas no plano das ideias. É a coerência entre informações, tá bom? É a coerência entre informações. Galera, vamos ao exemplo, então, aqui de duas frases. Vamos começar pela frase da esquerda. Ela vem de balas e biscoitos. E a frase da direita, eu li todos os livros, mas não entendi nada. Então, os termos coordenados são balas, né? Balas e biscoitos. Os termos estão unidos pela conjunção e. Percebe aqui? Balas e biscoitos. Então, essa conjunção liga, ok? Está ligando a esses dois termos. Apresentam a mesma função na sentença. Ambos são objetos do verbo vender. O paralelismo sintático encontra-se na semelhança dos termos coordenados. Veja que tanto a palavra balas quanto a palavra biscoitos são expressões nominais simples, ou seja, elas se apresentam na sentença em uma estrutura sintática idêntica. Já que na frase da direita, eu li todos os livros, mas não entendi tudo, os termos coordenados são eu li todos os livros e não entendi tudo. Tá? Veja que esses termos são duas orações unidas pela conjunção mas. Tá? Mas o paralelismo sintático encontra-se na semelhança das orações coordenadas. Ambas apresentam estruturas sintáticas equivalentes.
Eu li tudo, mas não entendi tudo. Ok? E os verbos estão flexionados adequadamente. Eu li todos os livros, mas não entendi tudo. Exemplos de paralelismo semântico. João gosta de uva e de maçã verde. Sem dificuldades, podemos entender a relação semântica. O sentido entre as expressões uva e maçã verde são frutas de que João gosta. Né? Isso aqui é um paralelismo. Né? Uva e são paralelas, são expressões paralelas, são palavras paralelas. Estão no mesmo plano. Que plano? O plano de preferência de que João gosta. Já que na frase ele gosta de livros de ficção e de ovo mexido, nesse exemplo os termos livros de ficção e ovos mexidos não constituem uma sequência lógica e esperada na frase, né? Não tem uma lógica. Quando eu digo assim, eu gosto, as minhas frutas preferidas são uva e maçã. Agora, quando fala assim, ele gosta de livros de ficção e de ovo mexido. Cara, mas o que ovo mexido tem a ver com livros de ficção? Não tem uma sequência lógica, uma sequência que se esperaria numa frase. Então, temos dificuldade de relacionar a presença de ambos os termos na forma como foram apresentadas. Esse é, então, um exemplo de falta de paralelismo semântico, tudo bem? Compreender o sentido do paralelismo ficou difícil. Ficou, né? Volta lá, leia e passe para cá depois, tá bom? Vejamos então o procedimento de repetição propriamente dito. A repetição propriamente dita corresponde a voltar ao que foi dito antes pelo recurso de fazer reaparecer uma unidade que já ocorreu. Pode ocorrer com uma palavra, uma sequência de palavras ou uma frase inteira. Exemplos de repetição na propaganda. Gosta de criar um efeito de insistência. Não rende tanto quanto tanto, não limpa tanto quanto tanto, não perfuma tanto quanto tanto e nada melhor que comparar aqui. Peça batom, peça batom, peça batom, peça batom. E assim vai. São repetições na propaganda que fazem efeito. Olha o cachorro latindo agora. Exemplos de repetição. Cria um efeito interessante no texto, chama atenção para as ações realizadas. Gente, eu não tenho um cachorro, tá? Você está ouvindo um som aí? É cachorro do vizinho. A mamãe está sentada na porta de casa, conversando com as amigas. Ali passa o filhinho na bicicleta, a toda velocidade e grita com as pernas abertas. Olha, mamãe, sem as pernas. Depois de um tempinho, olha ele de novo passando na bicicleta. Olha, mamãe, sem as mãos. Mais um pouco volta ao passar todo alegre. Olha, mamãe, sem as pernas e sem as mãos. Mais um tempinho e lá vem ele de novo. Olha, mamãe, sem os dentes. Né? É uma repetição. Essa repetição chama atenção para as ações que estão sendo realizadas. Aqui na HQ de Agar está escrito aqui, no primeiro quadrinho aqui. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que... Aí nem termina, né? Quem é mais bela de... E o espelho responde, é você. Aí ela fala assim, Agar, que bom. O espelho pensa, às vezes é preciso mentir para se viver bem. E assim vai, tá bom? Isso aqui eu coloquei aqui, ficou muito... Esse quadrinho aqui ficou muito ruim de ler, tá bom? Não dá para ler isso aqui, me perdoem. Cai, cai, balão, né? Cantigas populares. Cai, cai, balão, na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Então, para criar esse efeito, essa repetição ela é necessária para criar um efeito que chama atenção nos textos, ok? A substituição consiste na colocação de um item em lugar de outro, né, de outro elemento do texto, ou até mesmo de uma oração inteira. Veja nas frases a seguir exemplos de substituição. É muito simples, é só prestar atenção. Exemplo, Pedro comprou um carro novo e José também. O professor acha que os alunos não estão preparados, mas eu não penso assim.
O padre ajoelhou-se. Todos fizeram o mesmo. Minha prima comprou um gurgel. Eu também estou querendo um. Então, perceba, você substituiu, mas de maneira simples. José também o quê? O que José também? Comprou um carro novo, né? Eu não penso assim como? Que o professor acha que os alunos não estão preparados. Fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo o quê? Ajoelhar-se, não é isso? Aqui, eu também estou querendo um. Estou querendo um quê? Gurgel. Eu repeti, mas substituí os termos por uma outra expressão. Se eu fizesse diferente, Pedro comprou um carro novo e José também comprou um carro novo. Olha que enorme. O professor acha que os alunos não estão preparados, mas eu não penso que os alunos não estão preparados. Nossa, para que isso, né? O padre ajoelhou e todos da igreja também ajoelharam-se como padre. Minha prima comprou um gurgel e eu também estou querendo comprar um gurgel. Um gurgel aqui, gente, é um carro bem antigo brasileiro. Foi o primeiro carro brasileiro e ó, acabou. Também péssimo. A substituição gramatical, ela pode ser realizada de várias maneiras e ocorre através de uma anáfora e de uma catáfora. Vamos então para a substituição por pronome. Bom, anáfora é um termo já dito referente, é um termo já dito que foi referente. É recuperado por meio de um item coesivo depois, veja. O referente casa é retomado pelo pronome a. Ok? Veja só. Vamos colocar o exemplo aqui. Velha chácara. A casa era por aqui. Onde procuro a? Procuro a o quê? A o quê? É a substituição, né, do pronome, do nome. A o quê? O que ele está procurando? A casa. Tá bom? Então, é um termo que já foi dito, que é a referência, e ele foi recuperado aqui embaixo por meio de um item coesivo depois, né, para dar a ligação no texto. A casa era por aqui, onde procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz desse mesmo riacho, Manuel Bandeira. Então, você substituiu a casa por apenas a. Ok? Deu para entender? A catáfora é quando o termo pressuposto, que é o referente, aparece após o termo, um termo coesivo. Veja, o texto aqui embaixo apresenta o pronome, os pronomes a, dela, ela. Pronome é o que substitui o nome, tá bom? É um nome. Em seguida, é que representa o nome da pessoa a quem se refere, né? Vamos lá então. O repouso da guerreira. O tempo se encarrega de trocar nossos claros e obscuros objetos de desejo, mas os famosos que tiveram o quê? Dela se esqueceram também. Ela, aqui, se chama Josete Armênia de Campos Rodrigues. No auge do seu estrelato, chamava-se Josi Campos. Era uma mulher introspectiva, mas batalhadora e guerreira na revista Isto É, de 2004. Depois, se vocês quiserem saber sobre a história dela, Josi Campos, é só vocês pesquisarem, tá bom? Não é uma obrigação. Então, veja só. O tempo se encarrega de trocar nossos claros e obscuros objetos de desejo, mas os famosos que a tiveram, dela se esqueceram também. Ela se chama Josete. Ou seja, o texto começa apresentando a, dela, ela, e em seguida apresenta o nome de quem é a, de quem é dela, de quem é ela. E é a Josete Armênia de Campos Rodrigues, a famosa Josi Campos. Deu para entender? A substituição por advérbio. Veja só. Numa cidade pequena morava uma linda menina. Ali ela resolvera mudar de vida. França, 5 estrelas. Os hotéis franceses não seguem a classificação mundial de estrelas. Os melhores por lá têm 4 estrelas.
Então você substitui por um advérbio. O advérbio indica lugar, indica modo, indica tempo. Numa pequena cidade morava uma linda mulher, uma linda menina. Ali. Ali aonde? Ali numa pequena cidade. França, 5 estrelas, né? Aí fala que os hotéis franceses não seguem a classificação mundial de estrelas. Os melhores por lá. Lá onde? Lá na França. Você substituiu aqui França por essa palavrinha lá. Tudo bem? Um advérbio. Lá. Lá indica um lugar. A substituição por numeral. Veja o exemplo. Carlos trouxe 3 computadores do exterior. Perguntou-me se eu poderia comprar um. Um o quê? Um computador, tá bom? Então você substituiu computador pelo numeral 1. Minha mãe, no ano de 2008, decidiu adotar 4 gatinhos que foram abandonados pela mãe deles. 2 dias após, ofereceu 2 à minha irmã. Ofereceu 2 o quê? Se eu pegar essa frase aqui, 2 dias depois, ofereceu 2 à minha irmã. 2 o que? Você pergunta. Mas o 2 aqui já foi referido antes. Gatinhos. Tudo bem? A substituição lexical ocorre, uma outra substituição também, que ocorre quando se usa uma palavra no lugar de outra que lhe seja textualmente equivalente, por ocorrer através de sinônimo, hiperônimo, caracterização situacional. A substituição por sinônimo, tá? Bom, eu estou fazendo essa aula supondo que vocês já saibam o que é um sinônimo, o que é um hiperônimo, ok? Pedro Malas Artes e a sopa de pedra. Um dia, Pedro Malas Artes vinha para a estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão dura. Tá aqui, né? Tá destacado aqui. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe. Há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites e 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Percebeu? Sinônimos são palavras semelhantes, né? Mulher, mulher o quê? Velha, né? A velha tem que ser uma mulher. A velha não pode ser um homem, tá bom? Então, foi substituída aqui por sinônimo. Por hiperônimo. O avião ia levantar voo. O aparelho faz um barulho ensurdecedor. A palavra aparelho é um hiperônimo, pois designa o gênero de que o avião é espécie. É o gênero, né? É um aparelho. O avião é um aparelho. Isso é um hiperônimo, tudo bem? A substituição também pode ser por caracterizadores situacionais. Então, já estão grifados aqui, né, nos textos. Veja só. Quando o computador chegou à escola? Por que muitos professores ainda o temem? Perceberam? Quando o computador chegou. O temem. O temem o quê? O computador. Está aqui, está facinho. Tá bom? Os primeiros computadores foram usados em universidades americanas nos anos 1940. Na década de 90, os micos invadiram as escolas. Há quem resista a eles por vários motivos, como a confusão institucional entre ensinar e educar. A primeira ação remete à transferência de informação e a outra é um processo abrangente que leva à autossuficiência intelectual. Bom, mas eu estou te mostrando as caracterizações situacionais. Entendeu? Deu para entender aqui? No exemplo acima, o uso. Então, é você usar essas questões. A, o, a. Tá vendo? Esses são os caracterizadores que indicam o local, a situação. O que o produtor, né? O emprego, o uso, o referente. Substituição por elipse. Elipse é uma estratégia de omitir um termo ou uma expressão, ou até mesmo uma sequência maior já mencionado que é recuperado por marcas do próprio contexto em que ocorre às vezes por uma vírgula. A galinha reivindicava de Milo Fernandes.
Em certo dia de data incerta, um galo velho e uma galinha nova encontraram-se no fundo de um quintal e, entre uma bicada e outra, trocaram impressões sobre o... Eu estou colocando aqui, ó. Quem trocou? Trocaram. Quem trocou? A galinha nova e o galo velho. Trocaram impressões sobre o mesmo mundo. Estava mudado. O galo, porém, fez questão de frisar que sempre vivera bem, né? Sempre vivera bem. Tá aqui, né? Tivera muitas galinhas em sua vida sentimental e agora, velho e cansado, esperava calmamente o fim de seus dias. Em certo dia de data incerta, um galo velho, olha só, agora eu vou fazer uma substituição, tá bom? Vou reescrever o texto. Percebe que quando tiver eles, é onde está a substituição por aqui, tá vendo? Um certo dia de data incerta, um galo velho e uma galinha nova encontraram-se no fundo de quintal e entre uma bicada e outra, eles trocaram. Tá vendo aqui? Não tem eles, só colocou trocaram. Outra trocaram, né? Impressões sobre como o mundo estava mudado. O galo, porém, fez questão de frisar que sempre vivera bem. Quem sempre vivera bem? Ele. Está aqui. Está aqui, ó. Frisar que ele sempre vivera bem. Ele tivera muitas galinhas em sua vida sentimental e agora, velho e cansado, esperava calmamente o fim de seus dias. Gente, é assim, ó. A elipse é uma estratégia que omite alguns termos ou expressões. Então, olha só. Eles, ele e ele. Em todos esses lugares aqui, ó, foram omitidos. Não está escrito no texto original. Mas nem precisaria, porque é uma estratégia de não ficar repetindo toda hora. Gente, eu corrigi algumas redações de vocês que escreveram, alguns escreveram para mim, porque eu fiz atividades distintas para alguns de vocês. Alguns tiveram que responder perguntas, outros tiveram que escrever o que é literatura. Olha, é impressionante como vocês repetem isso o tempo todo. Deixe-me falar algo. Essa repetição é muito chata. Bom, é hora de atividade. Eu quero que vocês escrevam o texto abaixo a seguir, eliminando as repetições desnecessárias. Você pode empregar os procedimentos de substituição, ok? Façam isso, escrevam digitalmente ou escrevam no caderno, tiram uma foto e enviem para mim, tá bom? Pessoal, eu sei que a aula foi um pouquinho cansativa, mas é isso, tá? Vamos trabalhar em cima disso. E essa aqui são algumas estratégias para escrevermos e também para interpretarmos e fazermos leitura de textos. Tudo bem, galera? Até a próxima. Valeu!